Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para o nosso livro debate. Hoje estamos com a professora psicóloga Aline Niemeyer, que é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formada em Psicologia pela Faculdade Unemérica e especialista em Psicologia Positiva. Além disso tudo, instrutora de yoga para crianças, professora de Conscienciologia desde 2005, professora tenepsista, né, desde 2007, verbetógrafa, voluntária da instituição Evolucim, aqui que a gente está apresentando para vocês, e também da Comunicons, que é outra instituição conscienciocêntrica. Ela é autora de vários livros, né? O primeiro livro é o Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, Jardim de Alice, o Mega Pensenes Trivocabular da Interassistencialidade e o livro Técnicas Bioenergéticas para a Criança, com a coautoria da professora Lilian Zolé. Então, bem-vinda, Lilian. Obrigada, agradeço aí a oportunidade, tá? Estar falando hoje sobre um livro que eu gostei muito de ler e quero trocar aqui ideias com todos, né, compartilhar, que é o Crianças Dinamarquesas, tá? É um livro leve, gostoso de ler, em coautoria, tá? Vou falar o nome das autoras, Crianças Dinamarquesas, da Jéssica Alexander. Ela nasceu nos Estados Unidos, ela se casou com um dinamarquês, né? E aí ela começou a estudar as diferenças culturais entre a Dinamarca e os Estados Unidos. Achou o tema fascinante, estudar principalmente sobre o índice da felicidade, que a gente vai falar aqui da Dinamarca, a educação, a filosofia dinamarquesa de educar, né? Fala 4 idiomas, hoje ela mora em Roma, né, com o marido dinamarquês e seus 2 filhos. Tem a Iben Sandal, que ela é psicoterapeuta, coach, ela é dinamarquesa, tá? Ela integra a Associação Dinamarquesa de Psicoterapia, especializou-se em aconselhamento familiar e infantil, trabalhou como professora durante 10 anos no sistema escolar dinamarquês, antes de se formar em terapia narrativa. Bom, elas duas escreveram o livro Crianças Dinamarquesas, né, que eu tive a oportunidade de ler, quero reler, porque tem muita coisa legal, tá? Eu sou muito curiosa com relação à Dinamarca, desejo muito visitar lá a Dinamarca, né? Eu tenho descendência de dinamarquês, meu segundo nome é Dausgaard, né? E aí eu tenho muita vontade, curiosidade também. E quando eu vi esse livro, na verdade, acabei comprando até um outro junto, né? Que é O Segredo da Dinamarca. Ambos falam um pouco, O Segredo da Dinamarca fala mais, né? Mas como é que a população, a Dinamarca, né, ela é colocada classificada como a população mais feliz do mundo, durante muito tempo, em várias estatísticas, né, como na OECD, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que classifica até durante bastante tempo a Dinamarca como a população mais feliz, desde 1973, né? Também foram considerados pelo Relatório Mundial da Felicidade, publicado pelas Nações Unidas, também considerados o povo mais feliz, né? Então, da onde vem essa felicidade, né? Que os relatórios internacionais, né, classificam, e a filosofia, e a Dinamarca fica quase sempre na frente. Uma questão que é, quais são os índices, né? Como que a gente classifica esse povo como o povo mais feliz ou índices de felicidade? O que eles trazem? Então, a felicidade é algo relativo, né? Aqui eu vou trazer muitos trafores da população dinamarquesa, mas também a gente tem que manter o senso crítico, né? Para entender que tudo não é perfeito, né? Também entender quais são as falhas da cultura dinamarquesa. Mas, assim, no centro da história, nesses 2 livros, principalmente em Crianças Dinamarquesas, está a filosofia dinamarquesa de educar crianças, né? E os valores, né? E as formas, as técnicas que eles utilizam, né? A gente vai falar aqui uma por uma, em detalhes, do que é a filosofia dinamarquesa de educar os filhos, que é como se fosse a base, o que eles pontuam no livro, que é a base dessa felicidade, né? Do povo ser intitulado o povo mais feliz, né? De acordo com vários relatórios aí, né? Então, o que seria a filosofia dinamarquesa de educar os filhos?
Acho que vocês já ouviram falar que o dinamarquês ele é muito alegre, ele tem muito bom humor. Eu sou suspeita para falar, porque conheci gente da Dinamarca, e assim, eles brigam muito mesmo. São para cima. São para cima, mas assim, tem coisas que você vai ver diferença, por exemplo, na linguagem. A linguagem, por exemplo, em português, o idioma, ele é mais acolhedor. O dinamarquês é parecido com o alemão, então a forma de falar é mais direta, assim, mais, né? Se você não conhece direito, você fica achando que está falando duro para a pessoa, e não está. Né? Então, são essas diferenças culturais também que a gente vai se acostumando, né? Mas, assim, uma das coisas dentro da educação que é muito frisada dentro desse livro, Crianças Dinamarquesas, que é importante para crianças, que eles consideram fundamental na educação, é o brincar livremente. Isso que é o brincar livremente para os dinamarqueses? Brincar livremente não é só você deixar a criança solta para brincar, é mais que isso. É você respeitar a individualidade dela e respeitar que ela consiga exprimir, consiga expressar criatividade. Então, eles acham que isso é fundamental, que a criança tenha espaço para criar, que ela esteja sozinha para criar, mas que ela também se misture com crianças de idades diferentes. Eles gostam disso, que a criança não fique só com uma faixa etária. Então, se a criança tem 5 anos, vai interagir também com uma de 8, com a de 9, com a de 10, diferentes faixas. Eles são muito da linha da Montessori. Vamos valorizar a autonomia da criança. Tá? Eles valorizam muito isso, a autonomia da criança. E valorizam muito, um valor muito sério, é da interação social, esse brincar livremente. Que elas possam interagir e que os pais também valorizem essa interação. Mais importante do que o brinquedo em si e do que o espaço para brincar, eles consideram também que os pais eles precisam ter tempo convivendo com as crianças, seja 1 hora diária, para brincar com elas, para descobrir o universo delas e respeitar esse universo. Não enxergar a criança como um subadulto, como um subser, como uma consciência subdesenvolvida. Não, a criança está em construção, sim, mas isso não significa ser subdesenvolvido. Ou o inverso, né? Ao invés de tratar como subdesenvolvido, tratar como mini adulto, ou prodígio, ou que já deveria estar numa condição, ou numa cognição, né? Mas é uma criança, mas é uma criando tudo isso ainda. Então isso é muito comentado, ele está em construção. Isso. Mas ele também diz que não pode julgar nem como mini adulto, bem lembrado, e nem como subser. Um subser. Né? Então ele está em construção e ele merece ter respeito as coisas que... como o jeito que ele pensa, o que ele quer criar, merece respeito. Né? Então o pai ele tem que estimular essa curiosidade mesmo. E tem muitas coisas legais, vamos por partes, né? Vamos lá. Uma dessas coisas também, eles gostam de brincar livremente para que a criança não tenha medo do conflito, tá? Que ela consiga conviver com risco. Isso é muito sério na filosofia dinamarquesa. O que é isso? Vamos deixar a criança subir na árvore. Mas a criança pode cair da árvore. Não importa, o adulto vai estar lá longe, vai saber, mas a criança vai ter que assumir aquele risco de subir na árvore, né? De enfrentar aquele conflito. Né? De não ficar, não, eu preciso do meu pai aqui do lado. Então, eles gostam muito de valorizar o locus, que se chama na psicologia, interno. Que ela crie dentro dela mesma, a criança, a resiliência, esse enfrentamento de conflitos, tá? Para que ela não tenha medo de enfrentar qualquer conflito que seja. Subir uma árvore, andar sozinha. As crianças dinamarquesas vão desde cedo sozinhas no colégio, né? Quando já aprendem a andar de bicicleta, vão de bicicleta. Muitas escolas lá valorizam assim, você vai ficar no espaço que você quer, no momento que você quer aprender o quê. Claro que eles também incentivam muito, muito forte a autodisciplina, né? Eles são tão assim, eles valorizam tanto a autodisciplina que também, por outro lado, um trafar é que às vezes os dinamarqueses se tornam um pouco inflexíveis, aquela coisa de muita regra, né? É paradoxal, porque eles deixam a criança brincar livremente, mas com outras coisas tem muita regra, né? Então a criança limpa a sala, vai varrer depois, vai. Mas
ela tem a agendinha dela de horários. Então, de repente, um dinamarquês, até adulto, né? Digamos que eu uma dinamarquesa, né? E a Milena uma brasileira. Aí a Milena vai achar estranho que, de repente, a Milena vai falar assim comigo: Aline, vamos sair, vamos tomar um café? Aí um dinamarquês, isso não é estranho para ele, mas para o brasileiro vai ser super estranho, ele vai abrir a agenda dele e falar assim: peraí, eu posso na segunda-feira que vem, às 9, né? Abrir a agenda e vai dizer qual é o momento. Qual o momento, o horário, isso parece... agora que eu quero café. O brasileiro já, vamos lá, não tem essa coisa. Isso é legal do brasileiro, uma flexibilidade. Ele já nesse sentido, eles não é que isso seja uma rigidez, mas é tanta organização, às vezes, que deixa um pouco assim a desejar, engessado nesse sentido. E aí, então, eles têm essa coisa da agenda, das regras, né? Que é importante também, mas também um pouco de flexibilidade. Tá bom, vamos agora tomar o café. Também é. Né? Eles comentam muito isso, que eles aprendem muito com o brasileiro, essa coisa da flexibilidade. Mas por que também essa coisa assim da regra, do certinho? Lá, eles têm um valor que é muito sério com as pessoas na comunidade. É um valor construído, não é que todas as pessoas, né, não sejam... A maioria é assim, não é que não se possa ter exceção, mas eles confiam muito nas pessoas, a interação lá, na palavra da pessoa. Né? Então, eles não têm lá, você pode entrar no supermercado, não vai ter caixa, né? Uma mulher lá, você vai deixar o dinheiro para digitar, você vai pagar no cartão, ou vai colocar o dinheiro lá. Ninguém, quer dizer, nem ninguém, né? Mas é muito difícil ter corrupção, roubo, claro que tem um nível, mas assim, é mais organizada a segurança nesse sentido. Por isso, criança, se a gente, no Brasil, por falar, a criança vai sozinha para o colégio, a primeira coisa que os pais vão ter medo, né, que ela sofra alguma violência. É diferente. É diferente. Né? A gente tem, eu acho que essa questão da cultura e do processo, eu acho que, como tu trouxe no início, está muito embasada na educação que vem de casa. Então, a gente vivenciou todo um processo, né, brasileiro, né, de questão do que a gente não tinha, né, vamos colocar a nossa geração, né, da década de 70 e 80. A gente tinha um convívio de certa segurança. Mas por quê? Porque não tinha a violência disseminada e também não tinha tecnologia. E a gente também não sabia o que acontecia com o outro. Passou um tempo, ali seus 20, 30 anos, a gente vive agora no século XXI, o momento brasileiro é claro que lá também se passou os seus 20, 30 anos, o momento lá é outro. Então, daqui a pouco, a gente está começando com esse crescendo da educação, que lá já está um pouco mais avançado, que dá para confiar. Ó, você vai sair do ponto A, vai chegar até o ponto B, o horário é esse é o trânsito, essa condição, a criança pode ir de bicicleta sozinha. Isso. Porque também tem, sabe, que quem está dirigindo o carro foi educado, quem está no trânsito foi educado. Ou eles sabem que se a criança perder o caminho, vai ter alguém para socorrer, porque eles são muito companheiros nesse sentido. São solícitos. Solícitos, solidários, né? Então, eles, esse viver em comunidade, essa interação social, de cooperar entre si, um ajudar o outro, é um valor muito forte para os dinamarqueses. Eles até ensinam isso muito na educação. Você não é sozinho, você é parte de uma comunidade. Isso é muito repetido no livro, né? O valor da integridade que eles vão falar, da integralidade, melhor dizendo, e da dignidade. Então, eles falam para os filhos, né? Aquela coisa do Vygotsky, né? É o desenvolvimento proximal. Você vai cooperar com o seu amigo na aprendizagem. Né? Você está próximo a ele para cooperar com ele. Então, a educação, ela se baseia muito mais na cooperação do que na competição. Tanto que muitos não têm nem nota, e colégios não têm nota. Né? Tem você ajudar, saber onde um é melhor. A Milena é melhor em matemática, vai ajudar a Lina é melhor em outra coisa, entendeu? Então, é assim que eles funcionam. É uma interação. A palavra interação para o dinamarquês, a palavra viver em comunidade, ela é muito séria. Eles valorizam isso desde a infância. Tanto que eles também fazem esse brincar livremente, né, que eu vou continuar falando alguns itens aqui importantes do brincar livremente, eles colocam a importância dos pais. Então, como eles gostam da comunidade, eles fazem de tudo para que os pais interajam entre si. As famílias interagem entre si. Então, não é só o pai, Milena tem uma filha, vai lá com o marido,
e vai brincar no parque. Não, a Milena vai chegar, vai convidar também outras famílias, aí as famílias vão interagir, vão saber que a outra família lá tem uma filha da idade da Milena, o outro tal. Aí vão trocar ideias, e junto, e fazem um almoço, e tem essa coisa de viver em comunidade da família, de juntar os pais também. Tá? Além de também deixar a criança... Então, assim, né, eu vou repetir. O brincar livremente tem vários itens que são importantes, né, segundo a filosofia dinamarquesa de educar. Um deles é deixar a criança solta. Né? Solta, principalmente, assim, interagindo com a natureza, cultivando esse contato com a natureza, tá? E desafiando também certas coisas. Vai subir na árvore, vai se machucar assim, vai rolar ali, vai se sujar, e está livre. Quer inventar o que está fazendo. Eu lembro que eu fazia muito isso quando criança, eu brincava livremente. Meu pai, minha mãe levava para a floresta, então eu gostava sempre de estar fazendo, isso deve ter visto com vidas passadas, de pegar folhinhas, ficar macerando, vou fazer uns chás terapêuticos, vou fazer, né? E já minha irmã fazia outra coisa, cada um vai, né, fazendo o que gosta, o que inventa ali com a natureza, com as folhinhas, com a árvore, interação. E tem esse momento que os pais veem que a criança fica sozinha, solta, mas também os pais percebem que ela não pode ficar só solta, é bom ela interagir com crianças. Aí, nesse aspecto, os dinamarqueses valorizam que elas interagem com crianças de diferentes idades e também o brincar com os pais. Tá? Que os pais fiquem atentos até às emoções do filho. Aí vem outra coisa, que é complementar o brincar, porque o brincar é uma coisa muito séria para os dinamarqueses. Né? Os psicólogos também sabem bem, os educadores, né? Que através da brincadeira a gente consegue perceber, observar muito da criança. Né? Eles observam muito a criança. Esse verbo observar, ele é muito sério também na filosofia dinamarquesa. Eles gostam de estar observando, às vezes eles não falam nada, eles vão observar, eles tentam assim falar no momento mais adequado. Claro que a filosofia dinamarquesa, como eu falei aqui no início, e da própria cultura dinamarquesa, não é só trafores, né? Vão ter falhas e tal. Né? A gente estava até comparando aqui o negócio da organização, que por um lado é bom, o que gera, né? Às vezes tem muita regra, inflexibilidade, mas assim, os pais vão estar sempre assim, observando bastante as crianças. A coisa do observar, do escutar. Então, eles fazem o possível de observar as emoções das crianças. Aí vem um lance muito legal, está sendo muito falado na educação hoje. O MEC já teve o time, né, de estar, quer dizer, está atrasado aqui no Brasil, mas já está sendo inserida na educação as habilidades socioemocionais, as habilidades de vida, tem vários nomes, competências emocionais, né? E que eles já têm um tempo, né? E que eles lidam com as emoções negativas sem drama. Isso é muito importante. Eles não fazem drama se a criança estiver com raiva. Eles não fazem drama se a criança estiver triste. Eles buscam fazer com que a criança compreenda por que ele está sentindo isso. Ai, mas a criança é pequenininha. Aí que eu falo, aí vem a visão de subser. A criança pode sim compreender o que ela sente. Claro. Né? Claro. Dentro do nível dela. Dentro do nível dela. Da forma com que foi explicado e da forma que foi trabalhado. Agora, se simplesmente achar que porque a criança é criança, a né, vida, aí vai achar que não, aí, desculpa essa expressão, mas não dá para confundir a criança com um pet. Você não está criando um pet, você tem um filho, ele é um ser humano. Não é um boneco. Não é um boneco, não é inanimado, ele tem emoções. E a forma com que vai lidar com isso é muito sério. E outra coisa, achar que a criança não entende. E achar que a criança não entende. A criança entende, a criança tem um cérebro mais aberto para perceber interações e gestos do que a gente que é adulto. O cérebro da criança ele é muito mais rápido em sinapse. Tá? Tanto que, assim, tem um período crítico de 0 a 3 anos que os pais precisam estar muito atentos, porque eles captam muito, eles são muito cientistas, rápidos. O que antes falavam que era atenção saltuária, não é. É a atenção mais rápida e dividida. Eles são muito cientistas. Então, você vai falar assim, nossa, que coisa chata. A criança está lá brincando com o brinquedo, ela de novo faz o mesmo experimento. Desmonta as peças do Lego, monta de novo da mesma forma. Ela está sendo um cientista ali, está repetindo aquilo para comprovar. Olha, eu posso.
né? Ou então ela joga um prato no chão, né? Que, digamos assim, um prato que não quebra, um copo de plástico, aí a mãe reclama e tal, aí ela às vezes vai jogar de novo, mas não porque ela quer que a mãe fique chateada e reclame, mas porque ela quer ver assim, nossa, minha mãe tem essa reação, se essa reação se repete. Toda vez que eu jogar, tem que juntar. Tem que juntar. Aí minha mãe... E aí, assim, e por exemplo, uma criança dinamarquesa, se chega e fala para o pai, a tendência, de acordo com a filosofia dinamarquesa, chega e fala assim para a mãe, mãe, tá com birra, eu não gosto de você, você é muito chata. Qual automaticamente a reação que os pais, né, que às vezes estão cansados, não estou aqui querendo julgar, né, porque educar não é fácil, mas qual a reação automática dos pais, ou quem está do cuidador, tia, até que às vezes vai falar, poxa, que feio isso, né? Você está falando, de castigo, também não gosto de você, ou vai ficar emburrado. Quando a filosofia dinamarquesa, o que ela faz? Ela corta. Eu amo você. Sabia que eu amo você? Você não gosta de mim, mas eu amo você. Mesmo que a criança continue, ela vai parar e vai pensar. Entendeu? Então você tem que levar a criança para pensar. Espera aí, o que eu estou fazendo? Né? Por exemplo, nesse aspecto do pensar, uma coisa assim curiosa é que eles valorizam até filmes tristes, histórias tristes para a criança. Aí você vai falar assim, mas por quê? Para a criança pensar, para a criança desenvolver resiliência, aí debater com a criança. Olha, você viu e tal, aquilo, e aquele sofrimento que aquela garotinha estava passando, e o que aconteceu, sabe? É muito interessante isso. Um filme que eu acho mega interessante, super inteligência, né? Digamos assim, emocional, evolutiva, é Divertidamente. Que ele traz, assim, todos os aspectos ali, de uma maneira muito lúdica, que faz com que a alegria entenda, né? Que as coisas não são só, elas são tristes. São tristes. E as emoções, elas estão juntas e elas têm que... A criança, né? Você vai aprender a lidar com tudo aquilo. E ao invés da gente minimizar, ou às vezes sucumbir, trancar, retrair aquela emoção, é aprender a expressar. Aprender a expressar e aprender a lidar com isso. Entender que efeitos ela pode ter. Né? Então, quando você aprende a expressar, aí vem a outra etapa de aprender assim, qual o efeito disso, dessa raiva? Aí o pai tem que explicar, olha só. É isso, observa na criança, não faz aquela coisa, você está com raiva, tá com raiva. Ok. Compreender, ok. Né? Vamos fazer com isso agora. Isso que os dinamarqueses chamam, nesse livro, eles colocaram uma expressão que eu gostei muito, honestidade emocional. Sabe? Você não ser desonesto com as suas emoções. É um valor também muito sério na cultura dinamarquesa, desde a infância, né, até a vida adulta, idoso. Tanto que é um país também que tem pouco nível de corrupção, também, claro, gente, aqui a gente entrar em outros fatores econômicos e tal, mas assim, a gente sabe que a educação é base, né? É a questão da honestidade, né? A questão da confiança, um povo que confia, né? Tem outros defeitos? Tem, às vezes quer também se afogar as mágoas no álcool, né? O dinamarquês é de beber muito, tem todas essas coisas, mas é um povo que valoriza muito a honestidade. Muito. Tá? E aí coloca isso também, a honestidade emocional. E segundo eles, essa honestidade, esse valor, eu achei interessante, eu nunca tinha pensado nessa relação. Acho até interessante para a gente aprofundar aqui no Evolucim. Eles colocam que a valorização da honestidade, ela leva para a melhoria da autoestima. Claro. Né? Porque a pessoa, eu acho que ela é mais honesta nos princípios dela, né? Mesmo que ela quebre a cara, que ela... Isso valoriza também o locus interno, né? É isso porque, por isso que eles deixam essa coisa da autonomia, da criança solta, porque eles querem que a criança tenha felicidade. Quando você vai perguntar para um dinamarquês o que é felicidade para você, podem até falar assim, e tem boas condições econômicas, né? Vocês ganham relativamente bem, mas a maioria vai falar que assim, é uma coisa, é uma sensação interna. Né? Eles valorizam muito essa questão assim, do interno. O que eu posso trazer de interno para o outro. Né? É interessante isso, porque, de uma certa forma, se tem toda essa valorização, já estamos falando de valores, né? Os valores dele é o que sente, a felicidade não é o que você pode ter. Não. Ou o que algo lhe trouxe. E sim, como ele se manifesta em ter aquilo, ou
ou vislumbrar que seja uma viagem, enfim, seja até um bem material, mas é a forma com que ele se sente em relação àquilo. É isso mesmo, é a forma como ele se sente e eles valorizam que a criança observe isso. Como você está se sentindo com isso? Né? Tanto que eles valorizam isso na educação, deixar o mais livre possível, assim. Você quer estar nessa sala brincando com isso? Porque cada criança vai ter uma vontade diferente. Né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente pode pensar que isso vai mimar a criança, não, isso desenvolve a autonomia. Né? Mas aí, onde eles casam, uma coisa interessante é a valorização também delas se sentirem parte dentro de uma comunidade. Aí isso eu acho que é completo. Entendeu? Porque ela vai ter uma função. Isso, ela vai ter uma função. Ela não fica só, vou desenvolver a autonomia, né, que é importante, individualidade, me conhecer, mas eu também sou parte num grupo. Eu sou parte numa comunidade. Isso eles valorizam. E até na economia eles valorizam isso. Honestidade, tudo isso na cultura em si. E aí uma coisa muito legal para a gente parar e pensar, isso não só no exercício de pais, né, na figura parental, como no exercício de professora Helena, psicóloga, quais são nossas, isso no livro eu achei muito legal, tem muitas partes legais, quais são nossas configurações padrões. Que configuração padrão que eles colocam no livro? É o seguinte, uma coisa é a gente tá educando a criança, como eu falei, né? Está no sábado de manhã, dormiu bem, está lá com o seu filho, né? Brinca, não está cansado, não está estressado. Outra coisa é você chegar do trabalho, preocupado com alguma situação do trabalho, do dia ruim, né? E chega seu filho para brincar. Mãe, vamos brincar! E você está com a cabeça assim, exausta, você está de repente com dor de cabeça, fisicamente você está mal também. Vamos falar aqui, né? A gente está energeticamente mal, está assimilado. Tudo isso. Porque a gente sabe que tem dias que são assim. A vontade que a gente tem é se enfiar no quarto, trabalhar com energia, tomar um banho. Né? E acordar no dia seguinte. Né? Mas nesse momento para autopesquisa, para os pais, para os professores que têm esses momentos, para os psicólogos que têm esse momento, que tem um dia não chega, o paciente, você tem que dar atenção, parar e pensar assim, qual é a minha configuração padrão? Ou seja, qual é a minha reação automática quando eu estou tão cansada que está difícil para eu raciocinar? Quando eu estou tão cansada que é mais fácil ligar no automático. Isso é bom para qualquer parte, qualquer área da nossa vida. Quando eu li no livro, eles colocam esse contexto para os pais. Né? Mas eu falei assim, nossa, isso pode estar adequado não, a qualquer momento. Qualquer momento. Né? E isso eu pensei, nossa, isso é uma técnica de desassédio. Porque você vê assim, nossa, a mim, eu fico muito sensível. Eu sou assim, fico muito sensível. Então você fala um pouquinho mais próximo quando eu estou ai, meu Deus, você! Já... O que você tem comigo? Já leva tudo no pessoal. Já leva. Já bota tudo no peito. Já tem gente que vai ser agressiva, dá uma patada. Né? Não sei se eu acho que vai ser mais meu assim. Caso. Então, assim, eu já fico mais absorvendo, né? Tem gente que já... Mas, assim, não é pior ou melhor, é a gente identificar que são diferentes reações, né? Para chegar e falar assim, essa é a minha configuração. Porque, às vezes, o mais interessante aqui é que a gente vai ver que a gente repete essa configuração padrão de quem? Dos nossos pais, né? Ou da mãe, ou do pai, ou às vezes da tia, de alguém da nossa família. Assim, nossa, então às vezes eu fico assim, nossa, meu pai, minha mãe, naquele momento, errou na educação, falou mais duro. Mas olha, quando eu estou assim, eu estou passando mais duro, assim, quando eu estou bem baixinho, estava cansado, eu estou de trabalho. É porque a gente vê que tem momentos diferentes, isso é normal, até com a própria criança. Então, o dinamarquês, ele fala isso, vamos prestar atenção nesses momentos. Acorda para perceber qual é a sua configuração padrão. Né? Onde você repete aquilo quando você está cansado de raciocinar, de pensar. Né? E o pior de tudo, né? É se a criança está num momento ruim também. Aí eles não estão com vontade de comer. Tem o pai e a mãe. Eles estão cansados, vão ter aquela reação, a tendência, tá? Ter uma reação automática devido ao estresse, a tendência, que aí a gente pode tornar, digamos assim, né, proveitoso esse momento para autopesquisa, que essa qual é a minha tendência. Né? Quando eu estou cansada, de resposta. De resposta automática, quando eu estou cansada, quando eu estou estressada, quando eu estou com um problema, preocupada,
né? E por quê? Porque educação requer atenção e carinho. Né? E para isso, assim, a gente tem que... Estresse a gente vai ter sempre na vida. Agora, tem duas maneiras, digamos assim, de lidar com o estresse. Ou ele vai se tornar uma ameaça para você, ou ele vai se tornar um desafio. Né? Agora, para se tornar um desafio, a gente tem que investir na autopesquisa, tem que entender mais da gente, tem que entender das nossas relações. Espera aí, os pais sabem aqui, né? Eu não sou mãe, sou professora, psicóloga, mas pais também sabem isso. Eu, como psicóloga, sei um pouco, cada paciente é diferente. Com certeza. Né? É singular. Mesmo que você fale assim, nossa, aquele fulano é bipolar e o outro também, tem o mesmo transtorno. Mas são singulares, são diferentes. Né? Totalmente, assim, são mecanismos que você vai falar, um de uma forma mais fina, outro de uma forma mais leve, vai ser mais eficaz. E assim vai para os filhos. Então, essa sensibilidade, ela precisa ser desenvolvida. Né? E eles falam disso. E né, é interessante que eles trazem a singularidade, né, na forma das crianças dinamarquesas, e é o que a gente acaba fazendo no inverso aqui. Aqui tem lá 2, 3, 4, 5 filhos, e larga tudo num balaio, e cria tudo do mesmo jeito, e ainda diz assim, mas eu criei todos vocês igual, como vocês são assim? Gente, cada consciência é uma consciência, cada manifestação, cada resposta que a pessoa tem, dependendo da situação, ela é diferente. Então, é interessante que eles tenham esse olhar mais observador. É o que tu trouxe o tempo todo. Eles têm uma observação bem inteligente para esse processo emocional. E, de uma certa forma, se a gente for parar para pensar o que hoje dá mais problema, qual é o problema da humanidade, né? Então, se a gente for ver, é aquele momento não atendido. Não atendido. É aquela carência. É aquele vazio. Vazio. Aquela insatisfação que ficou reprimida, aquela emoção que ficou reprimida. E aquilo vai repetir, refletir em outra atitude, que de uma certa forma estão tendo dentro do processo deles de educação, até porque é uma civilização muito mais antiga que a nossa, né? A gente tem que levar em consideração o tempo de convivência juntos. A Dinamarca tem milênios na nossa frente em relação à civilização. Então, o processo deles está um pouco mais adiantado. Nesse sentido. Eles também, eles falam, né, do que significa, né, bastante no primeiro capítulo, ser mãe e pai, né, como eu já falei bastante, eles criticam a postura dos Estados Unidos, né, de uma cultura muito competitiva. Eles falam que essa pressão pelo desempenho estável, que está aumentando crianças com depressão, obesidade, gera estresse, né? Queda do nível de felicidade, uso de antidepressivos, até em criança. Eu achei assim, alarmante, no livro coloca que aumentou em 400% nos Estados Unidos, né? Em medicamentos em crianças. Eu achei até assim. Infelizmente, agora trazendo o nosso, puxando o nosso e no assado. Brasil também aumentou, não sei dizer quantos por cento. Mas puxando o nosso assado, o Brasil tem uma tendência forte em imitar os Estados Unidos há décadas. Há décadas. Então, assim, infelizmente, até nas coisas ruins a gente vê. No caso do processo, principalmente da educação, da alimentação e na questão da medicação. Né? Da medicação excessiva, né? Também tá, esse problema também está chegando no Brasil, já está instalado. Então, vamos, mais outra coisa também. Segundo eles, então, essa coisa do brincar, né, livremente, já havia comentado, além de aumentar, cultivar a resiliência, para eles a resiliência, já tem métodos, né, também, que falam muito sobre a importância da resiliência desde a infância. A resiliência, segundo os dinamarqueses, ela previne a ansiedade. Né? Uma coisa também que na educação eles gostam, na psicologia, os dinamarqueses gostam de estar priorizando, isso também é um grande avanço. Claro que eles estão trabalhando nisso, em algo, não é um quadro, né? Mas eles gostam da psicologia preventiva, da educação vista como prevenção, e não como algo que depois o mal já está instalado, né? Então eles preferem priorizar a prevenção, eles se dedicam a pesquisas sobre isso. Né? Então, a resiliência, nesse ponto, eles conseguem que ela é capaz de uma forma de evitar até depressão, tá? E que a brincadeira, ela é uma forma de desenvolver resiliência, né? Que comentei bastante, que no início é bem falado também, de enfrentar desafios, de criar, de
deixa ele para arriscar, de não fazer drama se a criança cair, se ralar, isso aí, né? Aí, nesse aspecto, eles também, eles deixam solto, né? Eu também tenho minhas dúvidas, assim, fiquei pensando até que ponto, às vezes, também pode não ser, aí eu teria que observar melhor na educação, às vezes um pouco de falta de acolhimento também. Mas eu acho que é mais positivo que negativo, no sentido, assim, às vezes deixar também muito solto, assim, entendeu? Entendi. O que eu penso em relação ao muito solto é que eu me remeto muito, né, na questão, eu me coloco na minha infância. Aquela infância sem internet, no início do videogame, o início do videocassete. Aí eu fico pensando, gente, eu subia em árvore, eu brincava na quadra, nós tínhamos brincadeiras bem estranhas, de polícia e ladrão, mas a gente tinha uma certa liberdade de criar. Então, eu fico pensando, né, você trazendo a questão que esse contraponto da liberdade. De uma certa forma, a gente machucava, a mãe ia lá, ok, atendia, todo amor e carinho, quantas vezes ralei o joelho, pisei em formigueiro. Eu fiquei pensando, acolhia, atendia, mas ela não dava aquele momento para a criança fazer a manha. Ou para ela estender em demasiado aquele drama, porque a mãe não dramatizou. Eu acho que caiu, tá pronto. Pelo que eu compreendi, né, você colocou um ponto importante na leitura, uma vivência interessante. Na leitura do livro, me pareceu, embora não tenha um relato assim de uma história, que se a criança cai, eles vão passar um remedinho, mas vão fazer justamente isso, né? Não vão ficar também dando muita corda para ela, né? Para ela não ficar já chorando mais, a gente sabe que criança pode ter isso. Até porque, por ela ser sensível à emoção do outro, a criança tem isso. Eu acho interessante eles trazerem bastante momento de brincar, porque é o momento que a gente socializa. Então, a gente se coloca numa posição, às vezes, eu brincava muito de professora, para variar, de profissão professora, mas eu brincava muito assim, e tinha aquela questão da hora, de dar disciplina, de fazer alguma questão. Isso eu nem estava no colégio ainda. E eu fico pensando, se eu fosse direcionada ou tolhida, por alguma forma, talvez eu não teria a criatividade que hoje eu tenho nesse aspecto. E que isso a gente sabe que muitos colégios acabam fazendo. Exatamente. Para colocar uma disciplina que é exagerada. É isso aí. Porque não tem essa educação emocional que vem de casa. Também tem, porque aí a educação principal é casa e escola. Casa e escola. Digamos, uma balança, né? Uma balança nesse aspecto. E aí eles falam disso, que a brincadeira, eles enfatizam muito a brincadeira, né? Muito, praticamente todo o livro, como muito importante para a criança. E criar um locus de controle externo, se a criança fica muito assim, tolhida, né? Ela fica muito presa ao ambiente, isso ela faz ela pensar muito no externo, né? Que quando ela fica solta, ela fica mais pensando no que é a vontade dela no interno, né? E que esse locus de controle externo gera a sensação de que o desenvolvimento está focado em fatores externos, né? Então, assim, eles querem colocar que a criança compreenda que o desenvolvimento, ela é responsável pelo desenvolvimento dela, com uma interação também, ela e os amigos, e a família, mas não fatores externos. Eles focam muito nisso. Por outro lado, eles têm uma filosofia que se chama Hig, acho que se fala assim, Hig. Se você for procurar no Google Tradutor, né, nome H-I, como se escreve, H-I-G-G-E, né, Hig. Não tem bem uma tradução ao pé da letra. É um aconchego, um acolhimento. Mas o que eles querem dizer com isso? Eles acham também importante, é fundamental isso, até a fase de, né? Isso faz parte, permeia toda a cultura, assim, desde a infância até as outras faixas etárias. A cultura de você receber bem a pessoa em casa. Criar um ambiente que a pessoa diz, nossa, eu sei que a Milena gosta de chá de hortelã. Gosto mesmo. Você tem, né? Gosto. Sério? Adoro. Então, eu vou colocar chá de hortelã para ela, com um chifrinho assim, tal, e velas.
tudo que eles, sabe, é harmonioso para receber o outro, né? Para receber a criança, para receber os amigos dos meus filhos em casa. Então, eles valorizam essa coisa dos reuniões em família, almoço em família, mas tudo com esse clima, né? Então, eles falam que esse clima assim, de confraternização, de acolhimento, não tem uma tradução ao pé da letra em português, de aconchego, né? E criar ambientes, assim, aí que eles falam do externo. Né? Nesse sentido é que eles falam, por isso que eu estou tocando nesse rig, que é esse processo dos ambientes, da influência dos ambientes, tá? Que influencia, mas que não é o mais importante, é importante, mas que não é assim. Deixa eu explicar melhor. Eles valorizam muito a igualdade. Então, na escola pública, você vai ter filho de primeiro-ministro com filho de faxineiro estudando. Né? E se respeitando. Eles valorizam muito o respeito. Sim, de ser humano igual. É ser humano igual. Só que a gente sabe que no mundo ainda não, né? Não tem tudo isso. Né? E aí, para eles não têm assim, eles têm uma dificuldade se alguém for chegar e falar assim, mas porque fulano ali é preto ou tem uma condição, eles não conseguem, não é que não consigam, uma dificuldade de analisar, segundo assim, não, mas é porque a Milena tem uma melhor condição financeira, a Aline tem pior, eles vão preferir pensar assim, qual o ambiente que a Milena vive? Eles olham o entorno. Eles não querem olhar para classificações. Assim. Ela é pobre, ela é rica, não sei se estou claro. Entendi. Ela é preta, ela é branca. Não, eles querem tentar ver assim, que ambiente que ela vive. Está saudável, está harmonioso, tem rig. Né? Eu lembrei agora, é parecido com hug de abraço, né? Então é parecido com essa coisa de aconchego. De aconchego, tá? Então, assim, porque você pode ser. Não é isso que vai determinar o ambiente. Para eles não é a classe econômica, não é a cor da pele, não é a cultura, é o ambiente. Então, eles valorizam, entendeu? Por causa sociologicamente falando. Não sei se consegui ser clara, porque é um valor assim, que é diferente mesmo assim, para o Brasil. Né? A gente já não tem isso. A gente já classifica mais até pelo estereótipo. A pessoa saiu num dia estereótipo, você falou assim. Estereótipo. A pessoa saiu num dia que ela não estava muito boa para se arrumar, já começa a classificar ela com N nomes, isso. Né? Eles tentam não estigmatizar as coisas. Então, vamos entender o ambiente que está no entorno. Eu achei isso bem interessante. Bem interessante mesmo. Com relação ao brincar também, né? Existem várias pesquisas, eles têm nesse livro, né, eles colocam uma pesquisa com animais, animais privados de companheiros com quem brincar durante o estágio crucial de seu desenvolvimento se tornam adultos estressados. E realmente a gente vê que as crianças estão mais estressadas pela falta que a gente, eu, Milena e muitos, né, da nossa geração, um pouco mais velhos, mais novos, tiveram de brincar livremente, que a gente brincou mais solto, legal, em parques, piscina. E hoje é aquela coisa mais fechada, do condomínio, de ficar uma criancinha, às vezes, você vê no restaurante com tablet, isso. 4 aninhos, 3 já tem tablet. Qual será o futuro da empatia das crianças? Não que ela não possa, não que o meio tecnológico não traga avanços até, não possa ela desenvolver certas habilidades. Eu acho que a questão dos pais dosarem o limite disso, também terem esse espaço de brincar livremente, né? É bem interessante isso. Tu falou dos adultos, né? Ele veste para os animais. Os animais. Tá? Mas nós somos animais. Somos animais. Então, tem que lembrar que nós somos, nesse planeta, ainda de uma classificação animal, mamífero, que a gente tem essa parte bicho dentro da gente. Então, quando a gente é criança, a gente não foi, de uma certa forma, educado emocionalmente para isso, a gente tem cada vez mais cedo as crianças entrando no colégio, entrando numa rotina. Às vezes tem crianças que fazem mais atividades que os próprios pais. Já está ocorrendo um problema, Milena, muito sério de puberdade precoce. Criança que já está desenvolvendo, tendo hormônios, né? Então ela tem que fazer um tratamento para inibir, porque está antes do tempo.
A puberdade precoce já é um problema. Mas eu bem acho que presente. isso tem a ver com, além de N pesquisas que já existem a respeito da alimentação, eu acho que a gente pode ver isso como um processo mesológico. Então, a família, de uma certa forma, ela quer que aquela criança amadureça, mais rápido, para meio que a mãe se Isso. liberar mais rápido daquela. Não estou jogando a culpa na mãe e nem no pai, mas a gente sabe que às vezes seria bom que eles se dessem mais livres, que eles ficassem mais autônomos. A gente sabe que o mundo está mais agitado. Exatamente. Né? Então, essa coisa da agitação, os pais também estão cheios de coisas para fazer, os professores são mais agitados hoje em dia, tudo. A informação, né? Então, tudo é mais acelerado. E a gente se entrar nesse ritmo, a criança também entra. E cerebralmente acaba mudando o processo atual. Acaba mudando. E já tem esse problema, assim, bastante, tá? Da criatividade, acho que todos aqui sabem, a Lego, né, uma empresa dinamarquesa, né, e aí eles valorizam muito, até a capa do livro, né, um coração feito em Lego, né, de Lego, eles jogam Lego para brincar, para criar, que você pode criar com Lego, né, mas tem outros brinquedos também, falou rapidamente da Lego, né? Não é para fazer propaganda aqui, gente, mas é um brinquedo muito bom. Né? E eles gostam, então, dessa variedade de materiais em todos os sentidos, desde natureza, desde vai inventar um jogo, vai inventar alguma coisa, né? A criatividade é muito séria. Juntar crianças de diferentes idades, né? E, sabe, diz no livro, né? Eu não sei, mas que essa técnica, eu li em outro livro. Eu quando eu dei aula, na época que eu estava dando aula para as crianças, eu sempre lembrava, eu acho que se não todas, quase todas as vezes, eu fiz isso quando eu precisava conversar com uma criança. Mas eles falam a questão de você ser de igual para igual para a criança, no sentido assim, até se for preciso para você olhar nos olhos dela, interagindo lá, você se abaixar, ficar na altura dela, mas sério, né? Falar, né? De forma séria. Você não se infantiliza. Não é isso aí, não significa se infantilizar, isso. Né? Mas é olhar de olho no olho, né? Deixa de brincar sozinhas também, isso a gente já comentou, né? Para eles, nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade, como Shakespeare falava, então eles valorizam muito a honestidade. A gente já falou também de assistir filmes tristes, porque os pais refletem, os professores, com os alunos, sobre o que mensagem, né, tem. E para eles isso gera mais felicidade do que os filmes, que são muito superficiais. Achei interessante, acho que pelo fato de desenvolver, né, a resiliência de você. Outra coisa que a gente está vendo que está crescendo muito com as crianças, né? Intolerância à frustração. Nossa, né? Então, altíssima. E aí é importante desenvolver resiliência. Né? É interessante isso que falou de assistir os filmes tristes. Há pouco tempo, estava trocando ideia com uma colega de trabalho, a gente estava comentando a respeito de filmes que assistimos na nossa adolescência e que hoje é considerado pesadíssimo para a geração. Eu fiquei pensando, na época, quando eu tinha meus 12, 13 anos, já no início da adolescência, que a gente assistia filmes pesados no colégio, como proposta de prevenção a algumas coisas, eu fiquei pensando, isso fez com que eu acordasse para que não, né, fez o processo da resiliência, fez o processo de educar. Aí eu fiquei pensando, hoje, com a quantidade de acesso que nós temos à informação, a gente ainda acha que eles não vão entender alguma coisa pesada? Ou um pouco mais crítica? Eu acho que até a gente podia trocar para, de repente, os pais, né? E talvez a palavra pesada por profunda. Profunda. Né? Porque pesado, pesado a gente diz. A gente até bom evitar, né? Talvez eu tenha falado pesado. Não, é o profundo. É aquele tema profundo. Isso, tema profundo. É aquela situação de realidade, mas assim, às vezes um caso real, às vezes uma discussão sobre um livro um pouco mais biográfico. Não de terror, não significa isso. Não é terror. É isso. É uma coisa que traga, às vezes, até eu digo um drama, mas assim, uma situação real. Aconteceu essa situação nesse país, nessa conjuntura, e que envolveu essa comunidade
de tal faixa etária, de, entendeu? Tal nível econômico, e que isso sirva de exemplo. E é interessante não assistir por assistir um filme ou ler um livro por ler um livro. Não que literatura não seja bom, não que livros de histórias lúdicas não sejam bons. É bom. Mas às vezes trazer, obrigada pela coisa, profundo mesmo. É aprofundar na questão, né? Na questão. Filmes, assim, esses filmes tristes, segundo eles, levam você a refletir mais, pensar na sua vida, comparar. Que tem a ver com o exemplarismo. Exemplarismo, né? Ou filmes de superação, que eles são mais profundos, mas tem uma parte triste. Né? Então é nesse sentido, do que só, não que eles achem que não. Não, você vê filmes também felizes, alegres, mas digamos assim, com uma expressão correta, mais superficiais, mas é mais no sentido da reflexão, o que esses filmes podem fazer para a criança e que é necessário, segundo eles, né? Acho que é um ponto que às vezes pode ser polêmico, porque às vezes tem gente que fala assim, filme triste, será que a criança não pode ficar mal? Mas eu acho que tem uma coisa também que a gente falou muito aqui, que é muito falado no livro, né? É da observação. Eles observam, tentam, né? A tendência na filosofia dinamarquesa é observar a criança. Então, claro que nessa observação, o pai vai observar como é que ela ficou. O efeito, né? O efeito, né? Claro. Isso é importante. Isso é bem importante. Agora a gente vai numa parte que tem a ver com um livro, que eu também já li, tá? E tem um capítulo sobre isso, vocês já ouviram falar em Mindset, né? Então tem Mindset fixo, Mindset de crescimento. E a filosofia dinamarquesa, ela valoriza o Mindset de crescimento, né? Por quê? Eu não sei quem nasceu primeiro, mas eu estou achando que a filosofia dinamarquesa nasceu antes do Mindset, né? Mas eles comentam com essa expressão, no capítulo Mindset de crescimento. O que eles acham? Eles acham que não é legal você elogiar a sua criança, o seu filho, o seu aluno. Elogiar no sentido assim, Milena, você é super inteligente. Aí Milena tira nota alta depois na outra semana. Milena, mas você é super inteligente mesmo, olha só, você tira 10. Milena, você é super inteligente. Não é que isso seja ruim. Ruim, a gente vai dar um elogio ruim. Mas o que eles acham importante é que não seja um mindset. Aí a explicação do mindset. Quando você elogia muito a criança, o jovem, o adulto, às vezes é muito comum a tendência dele ficar acomodado pelo elogio. Então eu já sei que eu sou muito inteligente. Né? E aí, quando vem uma nota baixa, como? Eu, Milena, muito inteligente, tirei uma nota baixa. E aí vem aquela frustração, vem peso, né? Junto aí outras coisas, pressão pela competitividade, outras coisas mais. O que eles falam que é o melhor, né? Segundo a filosofia dinamarquesa? Não elogiar, você vai elogiar não a criança em si, você vai elogiar o trabalho dela, o processo dela, o feito, mas colocar que está sempre em desenvolvimento, que ela pode sempre melhorar. Elogiar o esforço. O esforço para os dinamarqueses é mais sério do que a qualidade em si. Nossa, isso faz parte do mindset de crescimento. Até eu falei, será que o mindset de crescimento nasceu? Pois é, daqui a pouco porque o mindset é um livro depois, né? Um livro depois não, uma filosofia já tem mais tempo, né? Bom, mas eles falam com essas palavras. Então, assim, tentar os pais valorizarem o mindset de crescimento. Não é focar no elogio, mas focar no crescimento da criança. Então, tipo assim, a criança desenhou, fez uma pintura linda. O pai vai se interessar pela pintura. Pode até falar, não vai falar assim, meu filho, você é um grande pintor, mas maravilhoso. Não, ó, como é que vai ser na filosofia dinamarquesa. Nossa, eu gostei dessa pintura. Me explica como é que você usou essa cor com essa combinou. Ah, olha só, tem essa cor aqui que predomina. Ah, o que você acha? Por que você colocou esse coração aqui? Achei legal. Ele fala do que a criança fez, não do processo. Ou ele vai falar assim, quanto tempo você demorou para fazer? Não, e será que você consegue menos tempo ou não? Ele vai falar, ele vai ficar curioso. Mas é o que os pais falam, essa curiosidade tem que ser natural. Né? Não é para forçar. Não force, Então, coisas que você olha e que você realmente fique curioso. Ah, essa combinação de cores eu nem como adulto faria. Vou perguntar para ele, porque tem coisas que a criança faz que nem um adulto faz, né? Então, eu vou questionar, perguntar para ele, porque eu estou curioso, se eu tente. Né? Não é forçar para,
mas não ser essa coisa de ficar elogiando, né? Mas sim o seu trabalho, o seu processo. Tu trouxe uma coisa muito interessante do ser autêntico e não fazer com que a criança se sinta, de uma certa forma, assim, um mega especial. Você é o top das galáxias. O que eu pensei que é interessante, essa situação, é realmente, o que a criança fez? Ela fez aqui um desenho. O desenho está lindo. Isso. Elogiou o desenho está lindo. Aí, outro dia, ela fez um outro desenho. Mas não ficou tão bom quanto o primeiro. Aí você diz, olha, tá bom. Ah, mas não tá lindo? Não, está bom. O outro estava melhor. Acho que naquele dia você estava mais inspirado. Isso, a sinceridade, a autenticidade. Isso. E não se fazer interessado por aquilo para tentar agradar a criança, que aí você vai estar estimulando o outro aspecto que é a busca incessante daquele elogio. Até mesmo porque a criança, muitas vezes, inconscientemente, ela percebe se o pai está mentindo. Mesmo que a mentira seja uma mentirinha branca. É só para meu filho ficar melhor. O desenho, desculpa, tá uma droga. Você também não precisa dizer que o desenho está uma droga. Você pode falar assim, você pode melhorar aqui. Olha, hoje, como você falou bem, não é seu dia, você fez um outro melhor. Você já experimentou usar esse lápis de cor aqui? Eu vou comprar um lápis de cor diferente. Pronto. É o processo, é o esforço. Ou você fazer um desenho junto com seu filho. Uma coisa assim, sabe, de companheirismo, de autenticidade, mas não de querer, não. Eu preciso que ele saia bem, ele não pode ficar mal com esse desenho. E se ele ficar chateado, ok. Você pode melhorar. Você pode melhorar. Qual o problema se você não vai deixar de amar? O que eu acho que tem uma certa confusão em relação ao elogio é porque ele está muito carregado ainda na questão de se eu elogio, então ele vai gostar de mim. E se eu não elogiar, ele não vai gostar de mim. Então ele vai achar que eu sou hipercrítico. Não. Tem certas coisas que tem que dizer, não, tá bom. Está bom mesmo, o que você fez aqui está fora de série. Mas também dá para dizer, hoje não foi seu dia. O elogio, você falou uma coisa boa que me fez pensar o seguinte, e eles colocam isso, o elogio não é sinônimo de amor. Isso é muito, às vezes, a gente mesmo erra, pensando, eu preciso elogiar a pessoa, colocar ela para cima. Você vai colocar ela para cima de verdade, com autenticidade, muito legal. Não que às vezes, assim, aquele elogio para rasgar seda. Não é elogio. É porque a palavra autenticidade, é porque assim, às vezes você vai elogiar a pessoa de uma boa aula. Aí você vai falar assim, nossa, você é excelente professora. Mas às vezes se você tivesse falado outra coisa também, olha, você é boa professora, mas posso te dar uma dica? Isso. O que você acha? Essa aula que você deu hoje, eu não teria dado melhor. Eu não teria dado melhor, ou então mas o assunto ficou bem. É para você entender assim, que a autenticidade, às vezes, o que a gente confunde é que vai fazer mal na pessoa. Você ser autêntico. Não. Mesmo que a pessoa saia chateada, que ela preferia receber um elogio, você pensa assim, foi mal educado. Porque existe isso? Existe. Né? Mas claro também que a gente tem que ter uma observação, né? Vamos falar para os dinamarqueses, uma certa, que a gente vai ganhando com o tempo, assertividade, um contato, para entender também a dosagem da autenticidade. Não é que você não vá, mas seja sempre autêntico. Isso que eu acho interessante, a gente ser sempre autêntico. Agora, às vezes, determinada coisa, às vezes não é o momento de falar. Às vezes está com muito mais gente, aí não dá para falar. Mas você não vai ser digamos assim, eu preciso elogiar para que ela se sinta bem. Não faça isso, nem com criança, nem com ninguém. Porque no final das contas, nem você se sente bem. Mesmo que aquela aula tenha sido boa, mas você dá uma aula muito boa. E nem você vai ajudar a pessoa a crescer. Então, às vezes, até fica calado. Né? É o que eu parei também, pensei nisso. Porque, às vezes, na cultura latina, você vê isso muito, né? A coisa de você, do elogio, ser sinônimo de amor. É o melhor. Não, ser sinônimo de competência. A competência é mais, hoje em dia eu vejo isso. Antes até eu pensava que a competência era mais o que você tem de resultado. Hoje eu posso também mudar de ideia amanhã, né? Tudo é relativo. Eu penso que a competência está mais no processo. Tá? Porque às vezes a pessoa nem consegue aquele resultado, mas o que ela tentou
ou aquele fracasso dela valeu para o próximo sucesso. Então, eles valorizam esse fracasso também. Eu acho isso fantástico. Isso é mindset de crescimento, né, também. Eles colocam bem essa expressão. Né? Então, eles não ficam assustados com o fracasso. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque tira a pressão da criança ter que... Essa expressão tem que acertar sempre, tem que suprir sempre. Isso é muito sério. Então, assim, ok, fracassou, beleza, na próxima você consegue. O que você aprendeu com esse fracasso? O que você aprendeu a não fazer? Porque as pessoas, elas esquecem que o fracasso é muito importante para ela aprender a não fazer algumas coisas. A não fazer ou até entender melhor qual o caminho, Exatamente. Né? Que caminho tomar. Ó, esse caminho não foi muito positivo. Isso aí. Mas eu posso tomar outro. Isso aí. Está quase no final. Nossa, ainda tem tanta coisa. Deixa eu falar aqui então rapidinho. Então, eles elogiam muito o esforço, o processo, né? Esforço, a dedicação. Para eles, o esforço, olha que interessante, isso também é mindset de crescimento. O esforço, na verdade, é que desperta a inteligência. Então, assim, visto como positivo. E eu acho que a Milena também vai concordar comigo, tem muita experiência como professora. A gente vê casos de alunos que são até muito inteligentes, mas tem outros que não são tão inteligentes, mas são tão esforçados e dedicados, que no futuro, quem se sai melhor são os esforçados. Isso acho que qualquer professor vai ter um exemplo que seja. O que a gente percebe essa questão, agora estou falando muito do elogio, que a gente acaba atravessando, né? Ao invés de elogiar o trabalho feito, a operação, o que a criança trouxe, porque ela está te mostrando o desenho, e não ela. Ela está te mostrando um desenho. Aí você chega e diz, você é isso, você é aquilo. Mas ela te mostrou, não, mas eu quero que tu veja meu desenho, mãe, prof, amigo, qualquer pessoa. Ela está te mostrando ela. E naquele momento a gente acaba invertendo isso, e aí a gente acaba fazendo com que ela acredite que ela é aquilo, e chega um momento que ela não vai ser aquilo. Aí vem a depressão, a frustração, às vezes alguma certa inabilidade. Porque o próprio pai, quando faz isso, torna a criança o quê? Ela dependente de elogios. Exatamente. Esse é o problema. E aí, a cultura que faz a pessoa se tornar dependente de elogios. Vai chegar lá no ambiente que ela está, num nível confortável, e outra pessoa está no esforço. E vai crescendo no esforço. Aí vai chegar o momento que o cara está no nível confortável, desconforta e desestrutura. Isso. E na parte da desestruturação, é muito pior para reerguer do que alguém que cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Muito pior. É muito pior. É mais difícil. O estrago emocional é muito maior e a criança vai ter que voltar, ou o jovem, às bases lá atrás, emocionais. E foram mal construídos. Tá? É bem isso. Então, outra coisa que é um barato também aqui para a gente usar. Crianças adoram, isso eu já tinha percebido. Eu não sou mãe, mas eu tenho muitos sobrinhos, 8 sobrinhos. 6 por parte de família materna, 2 do meu marido. Mas eu vi isso, né? E convivi muito com crianças, e também dando aula. As crianças adoram escutar as experiências que a gente teve na infância. Sabe? Isso faz uma interação. Então, os dinamarqueses falam, use exemplo da sua própria infância, do seu filho, para entender que você também errava, se às vezes caía, se machucava, tinha raiva, tinha compaixão, né? E fica a coisa assim mais humana. Proporciona a elas uma compreensão até melhor de quem é você. O seu filho também, além de você precisar conhecer o seu filho, o seu aluno, o seu paciente, ele precisa te conhecer. Né? Uma coisa assim, só para a gente trazer, o professor Valdo mesmo falava muito que ele valorizava os erros dele, e ele contava para o filho dele, dizendo, filho, eu errei, para mostrar que o erro é importante para tomar novas decisões. Com certeza. Então, novas reflexões sobre o assunto. Então, às vezes, a gente entende, a gente compartilha isso, que para um pai, para uma mãe, fica difícil assumir aquela situação de erro, de fracasso, mas isso
vai mostrar para o teu filho o quanto você é resiliente, o quanto você é inteligente emocionalmente, para chegar e dizer assim, ó, filho, eu errei. Mas olha aqui, ó, eu tomei essa atitude, eu virei aqui o jogo, eu fui buscar ajuda lá, eu fiz isso aqui. Mostrar quem você foi antes do seu filho nascer vai trazer uma certa empatia. É uma empatia. E o pai super-herói, a mãe super-herói, mas super-herói é aquele Marvel que sofre como qualquer ser humano. Eu brinco muito. E o mais interessante é que eles se tornam curiosos. Quando você conta uma coisa. E olha, quando eu aprendi a andar de bicicleta, foi isso. Eles querem entender como é que foi. Então você caiu também, igual a mim. É muito isso. E o legal é que assim, como a gente tem a gente está numa geração bem legal de contar histórias, porque a gente está numa geração sem comunicação, sem rede social, sem isso que a gente está fazendo aqui agora. E os nossos filhos, sobrinhos, eu também tenho sobrinhos, eles vão viver nisso. E a gente vai contar para eles, só não tinha telefone, a gente tinha videocassete, não existia celular, eles vão dizer, como você tinha telefone? Você viu no YouTube? O pai se pegou aquele telefone antigo e a menina tentando discar. Não sabe fazer. Sabe discar, pegar no disco. Adoro, eu já vi esse vídeo. Porque até isso a gente fazia, a gente teve que aprender, né? Discar telefone. E quando tinha o cadeado para não ligar para ninguém? Quando não sabe que o telefone era caro. Parece. Mas então isso é interessante, isso coloca, eles entendem quem é meu pai, quem é minha mãe, o que eles viveram. Isso é muito legal. Quem são esses seres humanos? Isso dá uma empatia muito boa, né? Cria uma empatia fora de série. Outra coisa que vem, já foi falado um pouco, acho que em outras palavras, a própria Milena aqui já comentou também, essa coisa do elogio acaba que a criança, porque a gente também critica, um outro ponto, ela fica se comparando com os outros. Aí vem a cultura, somando a isso, uma cultura competitiva. Aí quando vem a comparação deficitária, então, arrasa com a criança, às vezes vem a depressão no futuro, por causa dessas coisas de se comparar. Eu não sou melhor. E se o pai entra ou a mãe nessa onda, basta um para já alimentar e a criança ficar no locus externo, né? Se comparando aos outros, ok, eu não estou melhor, nunca está feliz, né? Com nada, porque sempre tem o melhor, sempre querendo agradar. Tá? Então, jamais eles colocam isso. Ensine seus filhos, né, a não se comparar com os outros. Tá? Seja melhor para si mesmo. Quer ser melhor? É para si mesmo. Não porque você precisa ser melhor para mostrar para o outro. Tá? É que nem a nossa geração. Mãe, posso na casa do fulano? Todo mundo vai. É a primeira coisa que a mãe fala, você não é todo mundo. Então, de uma certa forma, eu entendo que eles trazem isso. Você não é todo mundo, você é você, você não vai se comparar com ninguém. Se você tiver uma atitude parecida ou igual de outra pessoa, enfim, não importa, mas você vai olhar para você. Como você vai fazer essa situação, para não que fique buscando, né? É bem isso. Bom, acho que é isso. Falei do Vic, não sei se é bem essa pronúncia, tá, gente? Já marquei, isso acho bem difícil. Quero aprender só sem duas palavras. Exprimir a criatividade, expressar, né, através do brincar livremente, o viver em comunidade, muito enfatizado também, criança sendo uma parte de um todo. Eles valorizam muito o sentimento de igualdade no sentido, né, de que vamos respeitar as diferenças do mundo, né? Somos iguais. Aprendizagem pelo diálogo, pela observação, interação social, autodisciplina, desenvolvimento da resiliência, não temer o conflito, né, em linhas gerais, e as abordagens da Montessori e do Vygotsky, né, desenvolvimento proximal e desenvolvimento da autonomia, né, como Montessori colocava, eles também acho muito importantes esses dois, né, filósofo e educadora, né, como pontos de referência. Tá? Muito bom. Então, chegamos ao nosso fim, nosso horário. Muito obrigada.